Bom dia, gente bonita. Gente, agora são aqueles exercícios que eu falei para vocês que eu vou resolver alguns da apostila. Dão uma olhadinha para ver como que organiza os dados. Depois, tentem resolver esses exercícios sozinhos, tá? Para ver se vocês conseguem. Aí vocês vão para a lista de exercício que eu passei para vocês, tá? E depois voltem para a apostila, porque os outros exercícios, né, que eu deixei para fazer são exercícios mais complexos, tá? Dessas aulas aí. Então, peguem aí na página 499. E nós fizemos o primeiro, né, no vídeo da Unesp, agora a gente vai fazer o segundo do Enem, tá bom? Então, como que a gente organiza os dados? O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, o dobro seria 1.000 miligramas por dia, que equivale a 1 grama. Cuidado com a conversão de unidade, tá? Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Um textinho. Aí vem a pergunta. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23, mol a menos 1, essa é a constante de Avogadro, né? 1 mol sempre tem esse valor. E a massa molar do cálcio, já me deu a massa molar, você não vai ter aqui na tabela. Então, o que você tem, ó? 1 mol de cálcio, tem 6 vezes 10 a 23 átomos, porque cálcio tá falando só dele, não é um aglomerado definido, que tem a massa molar que o exercício deu. Lembra da linha? Tá? Essa é a linha que eu falo para vocês fazerem antes de ler o exercício, antes de ler a pergunta. Aí ele quer saber qual a quantidade mínima diária de átomos. Então, o meu X embaixo de átomos. Se ele estivesse perguntando mol, meu X embaixo de mol. Perguntou átomos. Que deve ser ingerida por uma pessoa para suprir suas necessidades. Sua necessidade são 1.000 miligramas. Ele falou que consome 500 por dia, mas o certo, 1.000 miligramas. Só que eu preciso colocar na unidade grama. Aí, 1 grama, grama embaixo de grama, eu acho o número de átomos. Acabou o exercício, não usei o mol, tá? Porque ele perguntou quantos átomos. Então, dessa linha, gente, normalmente você usa só duas partes. Ou você usa mol e massa, ou aqui átomos ou moléculas com massa, né? Ou aqui também, depende muito da pergunta. Aí, isolando o x, x vai ser 6 vezes 10 a 23, dividido por 40, certo? Aí, esse valor aqui, 6 dividido por 40, vai me dar 0,15, né? 6 dividido por 40, 0,15. Vezes 10 a 23, que vai ser 1,5 vezes 10 a 22, né? A única opção, alternativa B. Andar uma casa para cá, gente, é menos 1. Aí o menos 1 com o 23 daqui ficou 22. Tudo bem? Então, esse é o exercício 2 do Enem, tá? Da página 499. Agora eu quero fazer com vocês, tá? Vou virar aqui a página. Tem que esperar um pouquinho, porque ele sai um pouquinho do foco. Pronto, ajustamos já. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Aqui. Isso. Agora, o exercício tá meio fora de foco, né, gente? Vamos aqui. O problema do celular é isso, ele vai e volta. Isso. Foco. Outro exercício do Enem, só que agora na página 502, né? Tô na apostila 1, tá? A gente tá finalizando aqui o setor A. Então, a aula 2, a aula 3, a aula 4 é só mol, para treinar mol. Agora a gente vai lá para a página 502, exercício 1 do Enem também. Ele fala do aspartame, que é um adoçante, é um edulcorante artificial, né? Um adoçante que apresenta um potencial
200 vezes maior que o açúcar comum. Vai lendo. Permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria. Dei uma engasgada. É uma doença genética que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo. Vai lendo, tá? Aí ele fala que o índice diário aceitável, o IDA, desse adoçante, então do aspartame, é 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Ó a interpretação, isso que eu falo para vocês que é importante, tá? 40 miligramas do aspartame por quilo de massa corpórea. Então, barrinha, 1 quilo. Com base nas informações do texto, qual a quantidade máxima de aspartame em mol que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia? Então, a primeira coisa que eu vou usar aqui, 40 miligramas é o índice diário aceitável por quilo de massa corporal. Se a pessoa tem 70 quilos, você vai achar a massa do aspartame que ela pode consumir por dia. Isso aqui vai dar 2.800 miligramas. A pergunta dele é qual a quantidade em mol? Ele não quer molécula agora, ele quer em mol. E no dado ele me deu a massa molar. No dado ele escreveu que 1 mol tem uma massa molar de 294. Agora eu vou usar isso. Ah, Arleise, mas 1 mol não é 6 vezes 10 a 23? No caso aqui, moléculas, tá? Sim. Mas ele não perguntou nada, por isso que eu não vou pensar em molécula, tá? Ele pediu a quantidade em mol. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 1 mol tem a massa molar. Então, vou trabalhar aqui, gente, ó. Só que aqui tem que ser em grama, né? 2.800 miligramas passando para grama, você divide por 1.000. Dividir por 1.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Errei aqui, 2.800 vezes 10 a menos 3 gramas, tá? Você poderia, deixa eu arrumar aqui que vou ficar nervosa. Vocês poderiam colocar 2,8. Pode colocar, tá? Não tem problema. É que eu acho mais fácil trabalhar com potência porque as respostas estão todas em potência, só por causa disso. Achei quantos mols. Não achei quantas moléculas porque ele não me perguntou. Então, aqui vai dar 2.800 vezes 10 a menos 3, dividido por 294. 2.800 dividido por 294, faz a conta. Dá 9,5 vezes 10 a menos 3, é aproximado, tá? A alternativa correta, a alternativa B. Tá certo, pessoal? Deu para ver direitinho? Então, esse exercício também do Enem, cai bastante exercício de mol, né, gente? Tem que treinar, tá? Agora, vamos fazer mais um. Agora, quero fazer um com vocês da Unesp. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um papelzinho. Da página 503, quero fazer o exercício 4, tá? Da página 503, exercício 4. Peguem a apostila para acompanhar, tá? A resolução. Considere amostras de 1 grama de cada uma das seguintes substâncias: C2H4, que é o eteno, CO, que é o monóxido de carbono, e do nitrogênio, que é o N2. Essas 3 amostras, aí é teste, né? Pergunta A. Apresentam a mesma quantidade em mol de moléculas? Vamos calcular. Em mol de moléculas. Por que moléculas? Porque são aglomerados, né? E ele falou que você tem 1 grama de cada composto. Então, 1 mol tem a massa molar. Por que eu tô pensando em massa? Porque ele me deu massa aqui. A massa molar, você vai na tabela, a Unesp dá tabela, tá? Por isso que aqui ele não deu as massas atômicas, você vai lá. Carbono vale 12, você tem 2, total de 24. Cada hidrogênio vale 1, você tem 4.
Total de 4. Então, a massa molar aqui é 28 gramas. 1 grama, vou calcular quantos mols. Ele pede mol de molécula. A primeira palavra é mol. Então, você tem que calcular mol. Se ele perguntasse molécula só, quantas moléculas, aqui seria 6 vezes 10 a 23. Tá? Por isso que você não está trabalhando com 6 vezes 10 a 23. Ó, o 6 vezes 10 a 23 está aqui. Mas ele não perguntou quantas moléculas, ele perguntou quantos mols de moléculas, tá? Fazendo essa continha aqui, vai dar 1 dividido por 28. Como é um exercício teste, gente, espera para fazer conta, tá? Porque às vezes não precisa, porque eu quero comparar. 1 mol tem a massa molar do CO. 12 com 16, 28. Olha só, a massa molar do C2H4 é igual à massa molar do CO. Se você tiver 1 grama aqui, vou chamar de Y. Y vai ser a mesma conta, 1 sobre 28, tá? Esse valor aqui, eu sei que vocês ficam felizes quando a gente faz a conta, né? Dá 0,035, vou até colocar aqui aproximado, tá? 0,035 mol. Você está calculando quantos mols. E o último, cada N vale 14, você tem 2, olha só. Massa molar de 28. Todos têm a mesma massa molar. Se todos têm um valor de 1 grama, todos têm a mesma quantidade em mol, gente. 0,035, que é 1 sobre 28. Tá certo? Então, a alternativa A é a correta. Todos apresentam a mesma quantidade em mol, porque tem a mesma massa molar. Aí ele fala em relação, né, na B, apresenta a mesma quantidade em mol de átomos? Não, porque cada molécula tem uma quantidade de átomos diferente. Ó, aqui eu tenho 6 átomos, aqui eu tenho 2 átomos e aqui eu tenho 2. Esses dois aqui contêm a mesma quantidade de átomos também, mas esse não, porque uma molécula tem 6 átomos, tá? Por isso que é falsa. Apresentam ligações covalentes polares, né? Vocês vão ver mais pra frente. Esse aqui não é polar, esse aqui é apolar, átomos iguais. São as substâncias, são isômeras, isômeras é até a mesma fórmula molecular, tá? Eles não têm a mesma fórmula molecular. São chamadas de substâncias simples? Não, apenas esse é substância simples, esse aqui é substância composta, né? Que tem mais de um elemento químico. Tudo bem, gente? Entendido? E pra gente finalizar, para não ficar muito extenso, né? Senão vocês nanam, vou fazer o exercício 8, que também é da Unesp, da página 504, mas é um exercício mais elaborado, tá? Ele exige um pouquinho mais. Então, o que ele fala? Ele fala que a adição de cloreto de sódio, que é o NaCl, provoca a dissociação dos íons do sal, né? Lembra que a gente viu? Você tem uma substância e separa nos íons. Isso a gente chama de dissociação. Considerando a massa molar do cloreto de sódio. Então, ele me deu a massa molar dele, 58,5. Essa massa é para 1 mol. E 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 compostos de NaCl. Aí ele me dá a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, que a gente já sabe que, né, que é o valor de 1 mol. E me dá a carga elétrica, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A carga elétrica é a carga de cada íon, ou positivo ou negativo, tá? Então, aqui é um exercício interdisciplinar com física. A carga elétrica pode ser do íon positivo ou do íon negativo. Então, um íon positivo tem esse valor, um íon negativo também tem o mesmo valor, tá? Agora vem a pergunta. É correto afirmar que quando se dissolveram totalmente 117 miligramas do cloreto de sódio. 117 miligramas do cloreto de sódio é massa. Então, massa embaixo de massa. Só que é miligrama. Miligrama, para eu poder colocar aqui, eu tenho que passar para grama. Passar miligrama para grama é dividir por 1000, que eu gosto de multiplicar por 10 a menos 3, porque eu acho mais fácil.
Com isso, eu vou achar a quantidade de compostos do NaCl, porque essa massa é do composto inteiro. Nota que daqui para cá, gente, tá dobrando. Esquece a potência, tá? Daqui para cá dobra. Qual é o dobro de 6? 12. Agora, olha a potência, ó. 117 é o dobro de 58,5. Então, aqui vai ser o dobro de 6, que é 12. Só que tem a potência 10 a 23 vezes 10 a menos 3. 23 com menos 3 dá 20 compostos do NaCl. A pergunta dele é qual a carga total dos íons positivos? Você achou quanto do composto você tem? Um composto me dá um íon positivo e um íon negativo, que ele não está perguntando. Então, vou para o íon positivo. Aqui eu tenho 12 vezes 10 a 20 compostos, que vai me dar 1 para 1. Então, eu tenho 12 vezes 10 a 20 íons positivos, certo? Ó, 1 para 1. Se aqui eu tenho essa quantidade de compostos, aqui eu vou ter a mesma de íon positivo e a mesma de íon negativo. Por que eu não vou trabalhar com negativo? Porque não está perguntando. Aí, finalizando, se um íon positivo tem essa carga elétrica que ele falou no texto, tá? Ele falou que a carga elétrica elementar era esse valor. Você tem 12 vezes 10 elevado a 20 íons positivos. Você acha a carga elétrica aqui, vou chamar de Q, carga elétrica, tá? Pronto. Pode chamar de Y, de Z, do que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui você vai ter 12 vezes 1,6, 12 vezes 1,6, isso aqui vai me dar 19,2 vezes 10 elevado a 20 com 10 elevado a menos 19 dá 10 elevado a 1, certo, gente? 20 com menos 19 dá 1. Isso daqui seria 192 coulombs, que aqui a unidade de carga é coulombs. Só que não tem essa alternativa de 192, ele usou a alternativa de 1,92. Então, é 1,92, não são duas casas? Vezes 10 ao quadrado. Sendo casa para cá, né? Expoente positivo. Pronto, ó. Tá? Um exercício mais complicado? Sim. Um exercício bem mais complicado, tá? Então, para a gente finalizar. Você tem a massa molar do sal de cozinha, que é para 1 mol, que tem 6 vezes 10 a 23 compostos do NaCl. A massa que você dissolveu passou para grama, estava em miligrama, achou quantos compostos? Um composto me dá um íon positivo e um íon negativo. Se você tem 12 vezes 10 a 20 compostos, você vai ter 12 vezes 10 elevado a 20 íons positivos. Por que eu estou olhando positivo? Porque ele perguntou. Se um íon positivo tem essa carga, a quantidade de íons que você achou, você acha a carga dos íons positivos que você dissolveu. Esse valor vai dar 19,2 vezes 10, dá 192, mas ele não deu essa opção. Ele deu 1,2 vezes 10 elevado ao quadrado. Entendido? Então, gente, eu espero que tenha ajudado, tá? Então, refaçam esses exercícios que eu fiz. Vão primeiro para a lista que eu passei, tá? Tá no plural. E depois volte para resolver os exercícios do livro, tá? Da apostila de vocês, que são exercícios mais complicados. Os exercícios, deixa eu comentar, 2 da página 503 e o exercício 5 não façam ainda, tá? Eu vou fazer na próxima aula, eu vou fazer esses dois em algum momento, porque esses dois ele mistura molécula com átomo, então é mais complicado, tá? Então não façam, nem o exercício 2, nem o 5 da página 503 da apostila 1. Tá certo, gente? Beijinhos, viu?